Você sabe o que é bioética e quais são os seus princípios fundamentais? Esse tema é para você que é estudante ou profissional da área de enfermagem, medicina, biomedicina, fisioterapia, psicologia, nutrição, farmácia e toda a área que envolva a saúde humana. Preste bastante atenção que nesse vídeo vou te contar e dar exemplos bem fáceis de você entender. Bora pro vídeo? Olá pessoal, saudações! Eu sou o professor Emerson Marques, enfermeiro e professor de enfermagem. Antes de iniciar esse vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dificuldade em cálculos de medicamentos? Não entra na sua cabeça? Não consegue interpretar os exercícios, as prescrições? Não consegue aplicar a regra de 3 ou as fórmulas para gotejamento de soro? Pois bem, sou especialista em cálculos de medicamentos e nos meus 26 anos de experiência na enfermagem, identifiquei os principais problemas dos meus alunos com cálculos de medicamentos e desenvolvi um curso de cálculos de medicamentos especial para essas pessoas. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Não deixe essa chance escapar. Vai lá. Agora sim, vamos ao nosso tema. A bioética é o estudo sistemático da conduta humana nos campos das ciências biológicas e da atenção à saúde. Surgiu ao final da década de 60 e tem o objetivo de integrar a ciência, a vida e a moralidade. A ciência estuda, investiga, cria conceitos e propõe evidências para tomadas de decisões. A vida é a relação humana que envolve todo o processo, desde a pré-concepção, o nascimento, o desenvolvimento até a morte. Já a moralidade envolve os hábitos, costumes, regras da sociedade e de uma cultura. A bioética diz respeito a como serão conduzidas as ações dos profissionais da saúde perante a vida humana, sejam elas no estudo ou na pesquisa e, consequentemente, na prática profissional. E como isso é conduzido? Bom, em 1979 foram apresentados por Tom Belchamp e James Childers os 4 princípios bioéticos que são a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça. Não existe uma ordem de importância entre esses princípios, pois os 4 são importantes e se interrelacionam. O princípio da beneficência ressalta que devemos buscar sempre maximizar o benefício, ou seja, fazer o bem e diminuir o risco e ou o dano ao nosso paciente. Vamos citar um exemplo agora. Um médico ortopedista constata uma fratura no braço de um paciente. Certo, e agora, como aplicar o princípio da beneficência? Para uma fratura, ele poderia tomar algumas condutas, dentre elas, fazer uma imobilização. Então ele deve engessar o braço do paciente com técnica correta para uma consolidação óssea adequada. Já na enfermagem, um paciente necessita, por exemplo, de um curativo. Então o profissional da enfermagem fará esse curativo com toda a técnica e cautela para favorecer a cicatrização e não causar, por exemplo, infecção e aliviar uma possível dor do paciente. No princípio da não maleficência, não podemos nos omitir, negligenciar, realizar atos ou procedimentos imprudentes, cuidados e orientações, sabendo que causará maior risco ou dano ao paciente. Um exemplo, quando um paciente chega num pronto-socorro vítima de um atropelamento. E aí a equipe está no seu horário de janta. Os profissionais, sabendo que esse paciente aguarda pelo atendimento, não o avaliam
para saber qual é a sua gravidade e simplesmente eles paralisam os atendimentos naquele momento para comer. Nesse caso, a equipe está negligenciando um atendimento e isso pode gerar consequências danosas. No princípio da autonomia, todo paciente consciente e que esteja em condições de tomar decisões tem total direito de participar das escolhas de condutas diagnósticas ou de tratamento em que ele será submetido. A autonomia é a capacidade de um indivíduo gerir a sua vida valendo-se de seus meios, vontades e de seus princípios. Só não prevalece quando está em risco de morte, se houver incapacidade do paciente em decidir pela sua própria vontade, seja por não ter a compreensão correta do problema, por não poder avaliá-lo adequadamente ou por não poder decidir. Toda e qualquer conduta ou procedimento deve ter o consentimento do paciente. Ele tem o direito, inclusive, de recusar um procedimento. Exemplo, o médico diz que um paciente deverá passar por uma cirurgia. No entanto, essa cirurgia só poderá ser realizada se o próprio paciente autorizá-la. O paciente foi diagnosticado com câncer e aí ele opta por não fazer a quimioterapia. É um direito dele não querer. Isso é autonomia. O princípio da justiça preza pela igualdade e pela prática de atos respeitando os direitos dos seres humanos sem que tenha interferência ideológica, social, cultural, econômica, entre outros. As ações de saúde devem respeitar as necessidades de cada um de acordo com as suas prioridades. Um exemplo é o direito ao transplante pelo sistema público de saúde, desde que esteja dentro dos critérios da lei e dos protocolos para cada caso. Outro exemplo é quando chega no pronto-socorro um rico e um pobre. O rico refere dor de cabeça e a sua pressão está 140/80. E o pobre chegou ao mesmo tempo, também refere dor de cabeça, mas a sua pressão está 180/120. O pobre será atendido com prioridade, pois a sua necessidade é maior, sua pressão está mais elevada. Não será atendido primeiro por ser pobre, independente da sua classe social, da sua situação financeira. Ele será atendido porque naquele momento o seu estado clínico necessita de uma prioridade maior. Então esses aí são critérios de justiça. E aí, ficou claro? Tem algum exemplo que se encaixe nos princípios da bioética? Comente aqui, deixe o seu comentário. Já é inscrito aqui no canal? Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. E não deixe de dar aquele joinha, isso incentiva muito o nosso canal. Aproveite também e encaminhe esse vídeo aqui a um profissional ou estudante da área de saúde. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Te aguardo no próximo. Um grande abraço. Saudações!